Olá, amados. Mais uma vez, estudando a Palavra de Deus, e hoje nós queremos ver algo muito importante. Como santificar os nossos liderados. Como santificar? Nós que exercemos uma função de líder, seja como pais em nossa família, seja como pastores em uma igreja, seja como líderes de um pequeno grupo de discípulos, ou até mesmo como líderes em nosso trabalho, entre aspas, secular. Como precisamos agir para santificá-los? Muitas pessoas procuram corrigir seus liderados na base do grito, na base da imposição de leis, na base do ralho, e muitos até na base do pontapé. Mas isso não funciona. Tratando com adultos, isso jamais vai funcionar. Então, como é que nós devemos proceder? Segundo a Bíblia Sagrada, nós que somos cristãos. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17 do Evangelho de João, que nos mostra a oração sacerdotal do Senhor Jesus. E ali eu quero ver, no capítulo 17, dos versículos também 17 a 19. Eu vou fazer uma leitura nestes 3 versículos, e aqui nós temos a orientação do Senhor, para que possamos corrigir os caminhos de nossos discípulos, para que possamos santificá-los. João 17, versículo 17 em diante diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O Senhor Jesus diz, ele pede ao Pai, nesta sua oração final, que o Pai nos santifique, santifique os cristãos na verdade. A palavra santificação significa separação. Separação do erro para praticarmos a verdade. Separação do pecado, o pecado é o erro de pensamento, é um erro de mentalidade. Separar do pecado do mundo, ou seja, do sistema do mundo, para viver no sistema de Deus, e separar do ego, separar do eu, para que não vivamos mais para nós mesmos, e sim para Deus, que é assim que somos abençoados, a fim de que possamos servir a Deus. Então somos assim separados pelo Senhor. E essa separação é feita por meio da verdade. Então, o primeiro item para a santificação de nossos liderados é ensiná-los, ensinar-lhes a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus, discipulá-los, dar acompanhamento pessoal, se eles estão realmente praticando a palavra de Deus. Você ensina e dá o acompanhamento, e dá o suporte. Então, este é o primeiro item. Precisamos santificar por meio da palavra de Deus. O segundo, o Senhor diz, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O entendimento geral é de que o Senhor está dizendo
que ele se santifica para dar o exemplo. Sem dúvida, o exemplo é fundamental. Aqui no capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 15, diz: porque eu vos dei o exemplo, são palavras do Senhor Jesus, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, aqui, o exemplo está incluído. O exemplo é de uma importância fundamental. Porém, o que mais está em vista aqui é a santificação que é transmitida de modo espiritual. O que o Senhor Jesus estava dizendo é: eu me santifico para que, de maneira espiritual, do meu espírito passe para o espírito de vocês a santificação. Então, você pode ver isso, vamos confirmar isso aqui, na carta aos Romanos, no capítulo 11 da carta aos Romanos, versículo 16 diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. De modo que você pode ver em uma igreja, por exemplo, se o líder da igreja é um homem santo, a igreja recebe essa santificação de forma espiritual. Mas digamos que o líder caia em adultério. Por mais que ninguém saiba na igreja que o líder adulterou, mas adultério vai pipocar em vários lares da igreja. Então, o que vai no coração do líder, vai no coração dos liderados. Assim como é a raiz, assim são os ramos. Assim como são as primícias da massa, assim é a massa toda. De modo que o Senhor Jesus, ele se santificou assim, desta maneira, em favor dos seus. Santificar, a santificação traz como resultado uma vida de bênçãos. O apóstolo Paulo diz, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E aqui está em vista as misericórdias prometidas a Davi, um reinado sobre um povo e o domínio sobre as circunstâncias, a vida abundante. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que esse é o vosso culto racional. Santificar é sacrificar. Quem sacrifica é o sacerdote. Aqui, o sumo sacerdote é o Senhor Jesus. Ele diz: eu me santifico. Ele é o sacerdote que sacrifica, mas ao mesmo tempo ele é um sacrifício também. E eu, como sacerdote, me ofereço em sacrifício. Eu me santifico. E eu faço isso em favor deles, dos meus discípulos, para que eles sejam também santificados na verdade. Então isso passa de modo espiritual, de modo que você que é pai, você que é um pastor de igreja, você que é um líder de um grupo de discípulos, que seja um pequeno grupo de discípulos, você tem responsabilidade, nós temos responsabilidade muito grande pelos nossos liderados. Porque precisamos, então, primeiramente nos santificar, para que isso passe espiritualmente para eles. Então, quando você vê um pai que é bêbado, um bêbado, por mais que o filho veja dentro de casa as desgraças
que vem como consequência da bebedice, e ele fique com raiva do seu pai e daquela situação toda, e ele até se prometa: quando eu for adulto não vou beber. Quando ele for adulto ele estará repetindo o que o pai fez, porque passou espiritualmente para ele, sem que ele percebesse. Daí a importância de que nós, como líderes, seja no nosso lar, seja na igreja, ou até no nosso trabalho secular, venhamos não somente a dar o bom exemplo, como também nos santificar em favor dos liderados. Porque na medida em que nós vamos nos santificando, as pessoas que estão embaixo da nossa responsabilidade também são santificadas. É desta maneira que nós santificamos. O Senhor Jesus disse aqui no texto que nós lemos no começo: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O Senhor Jesus, ele foi enviado para fazer discípulos. Ele foi enviado para destruir as obras do diabo. Ele foi enviado para salvar a humanidade. Nós fomos enviados com esse mesmo objetivo pelo Senhor Jesus. Ele disse: a minha missão é essa, a missão de vocês é embaixo de mim, portanto a submissão é a mesma de vocês, e nós somos enviados dessa maneira. E assim como o Senhor Jesus procedeu para que seus discípulos fossem santificados, da mesma maneira devemos proceder. Infelizmente, nem todos procedem assim. Você vê, por exemplo, no livro de Osés, no capítulo 4, versículo 6, o povo de Israel andava como se não tivesse pastor. E então, Deus diz: o meu povo, Osés capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Faltava o ensino da verdade. E então, também o sacerdote ali, ele é chamado a sua atenção pelo Senhor. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos na fé. Infeliz de uma igreja que tem um pastor que não dá a devida importância à palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a verdade, é a palavra de Deus que salva, que cura, que transforma as vidas, que dá caráter, que forma o caráter cristão. É a palavra de Deus que nos purifica, que nos santifica. É a palavra de Deus. E quantas pessoas estão à frente de igrejas substituindo a palavra de Deus pelo reteté? Não somos contra o reteté, desde que a palavra de Deus seja tratada em profundidade e lhe seja dada a primazia, porque a palavra de Deus é Jesus. Rejeitar a palavra de Deus é rejeitar Jesus. E igrejas em que a palavra de Deus é rasa, infelizes são aqueles que participam de igrejas assim. Então, de modo que é da maior importância instruir nossos liderados na verdade, na palavra de Deus, dar-lhes bom exemplo, dar-lhes bom testemunho e também santificar-nos, para que espiritualmente a santidade passe para nossos liderados. E assim seremos abençoados, porque a santificação tem como consequência a bênção de Deus, uma vida abençoada. Fique com Deus, santifique-se, para que aqueles que estão embaixo de sua responsabilidade também sejam santos e abençoados. Em nome de Jesus.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.